Quero saudar a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo, amém? É muito bom estar com a amada igreja aqui reunido nessa manhã, para juntos meditarmos na palavra, aguardando o dia em que Jesus virá para buscar aqueles que são seus. Você aguarda ansiosamente por esse dia? Que nós possamos estar juntos nesse dia glorioso. Enquanto aguardamos, esperamos aqui com muita alegria no Senhor Jesus. Queridos, hoje nós vamos meditar nesta manhã no texto de Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Se a sua versão for um pouco diferente, não tem problema. A palavra do Senhor é a mesma. E diz assim: A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhe que não contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Vamos orar. Pai, a tua palavra é perfeita. Mas se não é a tua graça, Pai querido, nós somos surdos diante da tua maravilhosa palavra. Por isso, pelo teu Espírito Santo, abra os nossos ouvidos para compreendermos e também os nossos corações para recebermos a tua palavra. Que ela frutifique em nosso ser e gere frutos para a tua glória. Santo Deus, nos dê sensibilidade à tua voz. Que o Senhor use a minha vida para pregar a tua palavra, mas que teu Espírito Santo cumpra os teus propósitos. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, para entendermos um pouquinho o contexto desse texto, no capítulo 6 fala que Jesus havia voltado para a sua cidade. Jesus era nazareno, voltou para a cidade de Nazaré, na região da Galileia. E a palavra fala no capítulo 6 que numa manhã de um sábado, Jesus estava pregando na sinagoga e proclamou a palavra do Senhor e também realizou milagres. E é interessante que, de forma semelhante ao texto que nós lemos aqui no final, em Nazaré as pessoas também ficaram maravilhadas. Viram que as palavras do Senhor eram palavras de autoridade e que seus milagres eram verdadeiros. Mas rapidamente aquela situação se tornou incredulidade quando eles começaram a olhar para quem era Jesus. De repente eles começaram a falar: mas esse não é o filho da Maria, a nossa vizinha? Não era o filho do José? Não é o carpinteiro? Talvez, falaram: não foi com ele que a gente brincou quando era criança? Mas esse aí não é aquele que mora ali na rua de cima? Começaram a olhar para Jesus, um homem, um carpinteiro, que foi criado com eles durante toda a sua vida. E diante disso, aquela situação que era para ser um momento de glorificação ao nome do Senhor se transformou numa cena de incredulidade. É interessante que no Marcos capítulo 6, versículo 4, Jesus diz assim: Só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Então, aquela cena que era para ser um momento de grande exultação, pela manifestação do poder de Deus, pela palavra proclamada, se tornou numa cena de incredulidade. E diante disso, diante da incredulidade dos seus conterrâneos, Jesus ele vai para uma região um pouco diferente. Ele vai para uma região de povos pagãos, não de judeus. A palavra fala primeiro que ele vai para Tiro, mais ao norte, Sidom também. E depois ele muda a direção e vai para Decápolis, que ficava ali mais ou menos a leste do mar da Galileia. Ficava ainda em território de não-judeus, de povos gentios. Só que é interessante, queridos, que no meio daqueles que não conheciam a Deus, Jesus encontra fé. Olha só o contraste. No meio do seu povo, daqueles que conheciam a Deus, o que ele encontrou foi incredulidade. Mas no meio de povos pagãos que não conheciam a Deus, ele encontrou fé.
E aí o Senhor Jesus realizou ali pelo menos 2 milagres bastante conhecidos. O primeiro, o da libertação da mulher sírio-fenícia. Lembra daquela cena? Mas Senhor, até mesmo os cachorrinhos têm direito de comer das migalhas que caem da mesa? Essa mulher, por causa da sua fé, a sua filha foi curada. E também vemos esse milagre do homem surdo, do qual nós vamos falar nessa manhã, mas principalmente buscando aprender o que podemos tirar de lição para as nossas vidas. Não apenas queremos falar do milagre, mas o que esse milagre comunica a nós nesta manhã. A primeira coisa, queridos, que nós queremos discorrer aqui é sobre o fato de que algumas pessoas levaram aquele homem até Jesus. A pergunta que eu quero te convidar a estar no seu coração e na sua mente é se você tem sido instrumento de Deus para gerar fé nos corações daqueles que te rodeiam. E se você tem sido instrumento para levar as pessoas até Jesus, você, através do seu testemunho de vida, das suas palavras, do seu conviver com as pessoas, você tem sido instrumento de geração de fé no coração daqueles que te rodeiam? Ou você tem sido instrumento de levar a palavra de Jesus até essas pessoas, trazendo salvação? A primeira coisa que nós vemos, então, naqueles que levaram aquele homem até Jesus, é que, primeiramente, eles creram em Jesus Cristo. No versículo 32 diz assim: que algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que lhe impusesse as mãos. Aqui nós vemos 2 cenas, como eu disse no início, no capítulo 6, nós vemos a cena de um milagre, mas também de uma incredulidade. E aqui, contrastando com aquela primeira cena, nós vemos uma cena de pessoas que levaram aquele homem surdo, que mal podia falar, como a palavra fala, e algumas versões diz que ele era gago, enfim, mas levando este homem até Jesus para que Jesus pudesse impor as mãos sobre ele e curar. Eles criam que se tão somente Jesus impusesse a mão sobre aquele homem seria curado. É no mínimo estranho constatar que pessoas pagãs que não conheciam a Deus creram no poder de Deus, mas pessoas que conheciam a Deus se comportaram como descrentes. É uma situação até constrangedora, né? Para não dizer outras palavras. Mas realmente é triste constatarmos isso, que aqueles que conheciam, que tinham contato com a palavra do Senhor, que viviam numa situação religiosa, porque Jesus estava na sinagoga quando ele foi pregar no sábado, descreram, mesmo diante dos milagres, mesmo diante da palavra sendo pregada, mesmo diante do reconhecimento que ali havia algo diferente. Mas aqueles homens que pouco conheciam sobre Deus, provavelmente já tinham ouvido falar alguma coisa sobre Jesus, mas creram que se levasse aquele homem até Jesus, ele seria curado. E aqui nós já podemos tirar uma primeira lição, que nós precisamos crer no poder de Jesus Cristo. Queridos, eu não sei quanto a você, mas se fosse comigo essa cena, no mínimo eu ficaria envergonhado. Você já passou por aquela cena onde você faz alguma coisa e a pessoa olha para você e diz: mas você não é crente? Você já passou por isso? É um tapa na nossa cara, né? Claro, nós somos falhos. E às vezes, realmente, nós vamos cometer falhas e o inimigo já prontamente levanta pessoas para nos acusar, né? E nos entristecer. Mas, queridos, diante da questão da fé, nós não podemos viver dessa forma. Nós temos que crer no poder de Cristo Jesus, crer que se formos até Ele, Ele vai nos responder. De uma forma ou de outra, Ele vai operar a sua vontade e o seu poder em nossas vidas. Nós precisamos ser aqueles que levam as pessoas até Jesus Cristo. Uma outra questão que nos chama a atenção foi justamente esse fato que eles levaram aquele homem até Jesus Cristo. A palavra diz que ele era um homem surdo e que tinha dificuldade de falar, certo? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Surdo anda? Sim, surdo anda. Portanto, aquele homem poderia ter ido até Jesus sozinho? Há situações na Bíblia em que houve pessoas que precisaram de ajuda. Por exemplo, o cego Bartimeu. A palavra fala que ele se levantou num salto, né? Mas que a multidão o conduziu até Jesus. Por uma questão óbvia. Ele não enxergava. Ele precisava de ajuda de alguém para ir até Jesus Cristo. A palavra nos fala também no milagre da cura do homem aleijado, que os seus amigos, né, abriram um buraco no teto para descê-lo até o meio da sala onde Jesus estava, para que ali acontecesse o milagre. Mas ele precisou de ajuda, porque ele não tinha como se locomover.
Aquele homem surdo, embora obviamente tinha dificuldades por causa da sua deficiência, a deficiência de chegar até Jesus não era um caso. Ele poderia muito bem ir até Jesus Cristo. E me chamou a atenção esse fato. Por que foi preciso que outras pessoas levassem ele até Jesus? E queridos, a Bíblia não nos mostra aqui com clareza. A Bíblia não entra em detalhes. Mas algumas coisas, no mínimo, nós podemos imaginar. E algumas coisas são muito prováveis de ter acontecido. Provavelmente o que aconteceu com esse homem, que já não havia mais no seu coração fé. Talvez ele já não cresce mais. A Bíblia não descreve a experiência de vida daquele homem que foi curado. Talvez ele, assim como uma mulher que sofria do fluxo de sangue, já tivesse gasto muito dinheiro tentando ser curado também da sua deficiência auditiva. Talvez já tinha ido até outros curandeiros sobre a promessa de que seria curado e não foi. Talvez na sua infância foi desprezado, humilhado por causa da sua deficiência. Realmente a situação das pessoas com deficiência na nossa sociedade melhoraram bastante, mas ainda estão muito longe de ser perfeitas. E pessoas com deficiência sofrem dificuldades. Muitas vezes que vão deixando marcas, vão deixando feridas no seu coração. Talvez aquele homem, ele achasse que Jesus não ia recebê-lo. Quem sou eu para Jesus me receber? Talvez ele achasse que ele não tinha importância nenhuma para que Jesus olhasse para ele. E por isso talvez já não cresce mais. Mas é interessante que ali diz que algumas pessoas, provavelmente um grupo de amigos, falaram: vamos até Jesus, vamos lá, você vai ser curado. Talvez até gerar aqui um constrangimento, talvez não quero ir não, mas claro que falava com dificuldade, né, queridos? Eu estou falando aqui fluentemente, mas a palavra diz que ele falava com dificuldades, talvez com muitos gestos, talvez ele não quisesse ir, mas os seus amigos insistiram com ele: vamos, Jesus pode te curar, não perca essa oportunidade. A verdade, queridos, é que muitas vezes nós vamos precisar crer pelos outros. Muitas vezes nós precisamos exercitar uma fé tão forte para poder levar o outro que até mesmo não crê, mas ainda assim levá-lo até Jesus. E quando nós fazemos isso? Quando proclamamos a palavra, quando falamos da nossa fé, quando testemunhamos daquilo que Cristo faz em nós. Quando fazemos isso, estamos levando as pessoas até Jesus. Muitas vezes em corações que já nem conseguem mais crer, mas somos instrumentos do Senhor para gerar ainda que uma fagulha de fé naquele coração, mas já forte bastante, para que essa pessoa vá a Jesus e ali possa encontrar a salvação, a cura, a libertação, a transformação de milagre da sua vida. Quando nós pregamos a palavra ou testemunhamos os milagres de Jesus em nós, estamos gerando fé no coração dessas pessoas. Romanos capítulo 10, versículos 13 a 14 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Observe que aqui nesse texto nós vemos o papel missionário da igreja, do povo de Cristo Jesus. O nosso papel como servos e servas do Senhor, de levar a palavra até as pessoas, de levá-las até Cristo Jesus, de muitas vezes ser instrumento, aquele que vai gerar fé no coração daquele que está incrédulo, daquele que já não consegue mais ver esperança, daquele que acha que está tudo perdido. Talvez você já passou por uma experiência de pregar a palavra de Jesus a uma pessoa, mas essa pessoa dizer que já não tem mais jeito. Não, eu sou caso perdido. Essa pessoa já não acreditar na possibilidade de mudança na vida dela. Mas você insistir: não, Deus pode te mudar. Deus pode transformar a sua história. Deus pode fazer algo diferente. Quando fazemos isso, queridos, estamos agindo como os amigos daquele homem surdo, levando as pessoas até Cristo Jesus, para que possam experimentar a cura e a transformação das suas vidas. Mas num segundo momento, nós precisamos também desfazer qualquer possibilidade de misticismo, muitas vezes que as pessoas atribuem a esse texto. Por que devemos desfazer esse misticismo? Queridos, nós vivemos num país religioso, certo? Segundo a pesquisa da BBC Brasil, 89% da nossa população se declara crente em algum tipo de fé. Não estou dizendo necessariamente a cristã. Mas 89% da população se declara religiosa, seja qual for a religião que essa pessoa professa. Ou seja, os outros 11% se declaram ateus, que não creem em nenhum tipo de Deus.
Contudo, é estranho que o nosso povo também confunde fé com crendice. Tem muitas pessoas que acham que estão crendo, que têm fé, mas, no entanto, estão vivendo de crendice, o que é muito diferente. Uma ótima explicação desse conceito está na música Alagados, do grupo Paralamas do Sucesso. Num trecho da música diz assim: a arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Há muitas pessoas que estão vivendo assim hoje. Dizem que creem, mas não sabem que creem. Vivem uma fé muito vaga, muito indeterminada, né? Uma fé nebulosa, uma fé que não é sólida, porque não sabem que estão crendo, não sabem em quem creem. E é triste que muitas vezes nós vemos isso também no meio evangélico. Também muitas vezes nós vemos isso no meio daqueles que se declaram o povo do Senhor. Por exemplo, vemos vendas de amuletos mágicos ou consagrados. É água daquilo, é rosa de não sei mais o que, é lenço não sei das quantas. E isso tudo comercializado. Parece que estamos vivendo novamente os dias de Martinho Lutero, né? Creio que precisamos de uma nova reforma em alguns contextos, porque isso com certeza não é a fé bíblica. Ou ainda, pessoas que vivem a fé em outras pessoas são consideradas mais santas. Não, você vai lá, que o pastor não sei das quantas, que o missionário das tantas, que o fulano, ou a beltrano, ou a cicrano, e aí colocam a sua fé em pessoas, como se essas pessoas pudessem resolver o problema de suas vidas. Já diz a Bíblia que maldito é o homem que confia no homem, né? Ou ainda, há aqueles que colocam a sua fé em rituais. E muitas vezes rituais que são trazidos de religiões pagãs. Não achei que eu iria viver o tempo bastante para ver cristãos usando o sal grosso. Querido, tem um contexto que o sal grosso é muito bom, muito importante. O do churrasco. Esse é importante. Mas tem pessoas que estão trazendo elementos de outras religiões pagãs para dentro do cristianismo. Começando a usar objetos estranhos à palavra do Senhor. Começando a trazer fogo estranho sobre os seus altares, né? Outras pessoas ainda usam jargões e palavras específicas, como se fossem palavras mais santas. Né? Começam a usar determinadas palavras, como se houvesse uma mágica naquele tipo de palavra. Eu quero até aqui pegar um gancho que o pastor Silas falou na semana passada, né, da fé na fé. Pessoas que vivem assim, pessoas que estão colocando não a fé em Jesus Cristo, mas a fé na fé. Fé em pessoas, fé em rituais, fé em palavras, fé em situações. Mas nós temos que colocar a nossa fé em Jesus Cristo. É interessante aqui, queridos, que Jesus usou um gesto um tanto diferente para curar o homem surdo. Muitas vezes, Jesus apenas impunha as mãos sobre as pessoas e as curava. Outras vezes, ele apenas decretava e ali acontecia um milagre, né? Mas aqui houve uma situação diferente. O que Jesus fez? Jesus pegou, colocou os dedos nos ouvidos daquele homem. Depois a palavra diz que ele cuspiu na ponta do dedo e tocou na língua daquele homem. E há um perigo aqui, queridos, de as pessoas quererem transformar isso num ritual. Mas Jesus não estava fazendo um ritual religioso. Queridos, qual era a deficiência daquele homem que foi até Jesus para ser curado? Qual era o problema dele? Surdez. Se você falar com uma pessoa que é surda, ela não vai te ouvir. Então, qual é a melhor forma de você se comunicar com uma pessoa que sofre de deficiência auditiva? Com gestos. E é isso que Jesus faz. Aquele homem não podia ouvir as palavras de Jesus, mas quando Jesus usa esses gestos, ele compreende que Jesus está fazendo algo, que Jesus está operando um milagre na vida dele. Então entenda isso, que Jesus não estava instituindo ali um ritual, mas Jesus estava apenas usando de uma forma de gestos para que aquele homem compreendesse o que estava acontecendo. Portanto, o poder não estava no ritual que Jesus usou. E aqui eu uso um ritual com aspas gigantes, né? Mas estava no poder de Cristo Jesus. E esse é o problema. Muitas vezes nós corremos o risco de colocar a nossa fé em rituais e não em Jesus Cristo. Colocamos a nossa fé em objetos e não entendemos que objetos podem ser apenas instrumentos do Senhor, que Deus pode usar para curar, mas a nossa fé precisa estar em Jesus Cristo. De igual forma, a palavra efatá aqui não é nenhuma palavra mágica. Jesus, quando ele estava curando ali, ele estava falando com pessoas estrangeiras. Provavelmente a palavra que aquelas pessoas falavam era
grego, que seria o inglês de hoje, né? Então Jesus está falando com eles em grego. Só que efatá é uma palavra em aramaico, que era a língua materna de Jesus. Jesus, em sua língua materna, ele falava aramaico, mas ali estava falando com a população que falava grego. E é interessante que até o próprio Marcos, ele já explica logo em seguida o que significa efatá. Efatá significa apenas abra-se. Queridos, não havia nenhum sentido especial na palavra efatá. Não havia nenhum sentido teológico específico. Não havia nenhum sentido escondido na língua original. E acredite, eu fui pesquisar, tá? Significa apenas isso, abra-se. A palavra comum do português, como as que eu estou usando aqui, não havia nada de mágico. Não havia nenhum tipo de parangutico rurimihuaru na linguagem aqui, ou nem de abracadabra. E se você entendeu a referência que eu fiz aqui, querido, você está ficando velho também. Quem não entendeu a referência, pesquisa depois na internet, tá? Então, efatá não era nenhum tipo de palavra mágica. Era uma palavra simples. Portanto, aqui, o que precisa ficar bem claro é que o poder não estava na palavra. Eu não estou falando palavra de Deus, estou falando a palavra do vocabulário, tá? Não estava na palavra efatá. O poder está em Jesus Cristo. O poder não está na palavra, mas está em quem diz a palavra, em quem determina. O poder, por exemplo, quando Jesus disse ao mar, cale-se, né? Baixa a bola, né? Não estava nas palavras que Jesus usou, mas estava em Jesus Cristo. Se eu e você formos lá e usar as mesmas palavras, se não for debaixo de uma orientação de Deus e de fé, provavelmente nada vai acontecer, porque eram palavras comuns. Mas quando essas palavras procedem da boca de Deus, aí sim tem poder. Quando são palavras do Senhor, elas têm poder. E é por isso que a Bíblia é um livro tão maravilhoso, tão fantástico, porque são palavras, mas palavras que quando são usadas por Deus ganham vida em nossa vida. Isso torna a Bíblia um livro diferente de outros livros, porque é uma palavra viva. Não que existem palavras mágicas nela, mas o poder está quando entendemos essa palavra e o Espírito Santo age em nós. Queridos, isso é importante nós entendermos, porque muitas vezes nós limitamos a ação de Deus. Achamos que Deus só pode operar de acordo com os nossos preconceitos. Ah, não, só vai acontecer se for desse jeito, senão não funciona. Ah, não, só vai acontecer se for daquele jeito, senão não dá certo. Só se for por pessoa tal, orar por mim, tem que ser num dia tal, numa segunda-feira, às 3h15 da tarde, do dia 27 de outubro. Não, acho que nem vai ser dia 27, né, queridos? Eu citei aqui. Mas muitas vezes nós começamos a limitar a ação de Deus, porque temos nossos preconceitos. E nós temos que entender que a nossa fé tem que estar em Jesus Cristo. E se está em Cristo Jesus, é Ele que opera do jeito que Ele quiser. Alguns Ele vai tocar, outros Ele simplesmente vai estender as mãos, outros vão tocar nele, mas o poder está em Cristo Jesus. Onde você tem depositado a sua fé? Em palavras mágicas? Em rituais? Em pessoas? Em locais? Em situações? Ou você tem depositado a sua fé em Cristo Jesus, que pode operar sinais e maravilhas em qualquer lugar, em qualquer circunstância e de qualquer forma? Queridos, em terceiro e último lugar, como um bom sermão presbiteriano, né, de 3 pontinhos, Jesus, ele faz tudo muito bem. É interessante essa afirmação que a multidão diz no final do texto que nós lemos. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. No original, essa palavra bem é o grego kalos, e ele tem um sentido de algo feito de uma forma muito bela, com excelência. E aqui me chamou a atenção esse significado, de forma a não deixar espaço para reclamação. Quando a palavra aqui diz que Jesus fez algo muito bem, fez algo tão perfeito que não tinha como botar defeito. E era isso que a multidão estava dizendo: olha que coisa maravilhosa, fez o surdo ouvir, fez o mudo falar, e Jesus continua operando a obra completa em nossas vidas ainda hoje, porque Ele não faz obras pela metade. Se você, que nem eu, passa de vez em quando aqui pelo viaduto do Boulevard, você percebe ali aquela obra inacabada do lado do shopping, né? Eu não sei quanto a vocês, mas sempre que eu vejo uma obra inacabada, seja uma casa, seja um prédio, me dá uma vontade imensa de terminar aquela obra.
eu fico imaginando ela sendo concluída, quando eu passo por obras inacabadas. E é triste ver algo que está ali incompleto, algo que não foi até o fim. E muitas vezes, nós fazemos obras incompletas, mas Deus não. E é interessante que, quando eu vejo essa expressão aqui de que Jesus fez tudo muito bem, eu percebo que há uma ligação com o relato da criação. Porque no relato da criação diz que quando o Senhor Deus ele fazia as coisas, ao final ele via que tudo era muito bom. Ou seja, que tudo era completo, que tudo era perfeito. E assim como Deus fez a criação de forma perfeita, o Senhor Jesus continua fazendo em nossas vidas. Jesus, queridos, ele não apenas curou a surdez física daquele homem, mas ele também curou a surdez espiritual. Jesus não apenas curou o seu corpo, mas também curou a sua alma. Porque assim como um surdo não pode ouvir, quem nunca ouviu falar de Jesus ainda vive na surdez ou na cegueira espiritual. Se você nunca ouviu falar de Cristo Jesus, então você é surdo ainda. Você não foi liberto, seus ouvidos não foram abertos. Aqueles que ainda não ouviram a palavra de Cristo Jesus estão como surdos. E queridos, é triste percebermos, esses dias eu estava vendo uma reportagem, que pela primeira vez em muito tempo na história, vivemos uma geração que não tem nenhum tipo de contato qualquer com o cristianismo. Pessoas que nunca pisaram dentro da igreja, pessoas que nem sequer entendem, nem sequer sabem o que acontece dentro de uma igreja, pessoas que nem sequer ouviram falar do nome de Cristo Jesus. E eu não estou falando de um país distante, eu não estou falando de um local longínquo, mas estamos falando da nossa vizinhança. De pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que estão surdas espiritualmente e precisam urgentemente da libertação de Cristo Jesus, pessoas que não conhecem o caminho da salvação, assim como aquele homem também não conhecia. Portanto, quando Jesus o curou, não curou apenas o seu corpo, mas também curou a sua alma, gerando fé onde antes havia incredulidade. Jesus, ele não apenas cura o corpo, mas ele liberta do pecado e da perdição. Ele faz a obra completa. Jesus, ele cura o corpo, mas cura também a alma. Quando nós pedimos para ele a água fresca, ele nos traz a água viva que não para de jorrar em nosso interior. Quando a mulher samaritana foi até Jesus, foi buscar água, queria apenas água, mas Jesus lhe deu a água viva que jorra em nosso interior. Em João 10:10 diz assim: mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa, a vida em abundância. O Senhor não quer que nós apenas sobrevivamos, Ele quer nos dar vida e vida completa. O que você veio pedir a Jesus Cristo nessa manhã? Querido, Jesus ele tem muito, muito mais para nos dar. Uma coisa eu posso te afirmar, que a medida da bênção do Senhor sobre a sua vida é boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Sabe qual é a melhor definição desse versículo que uma vez ouvi? A do pipoqueiro. Sabe aquele pipoqueiro de praça, do carrinho de pipoca, que pega aquela caneca e joga no saquinho, deixa derramar bastante, aí dá uma batidinha com o fundo da caneca no saquinho para as pipocas ficarem um pouquinho mais apertadinhas, dá uma sacudinha para ajeitar melhor, joga um pouquinho mais por cima e fala, tó. Essa cena me descreve bem esse versículo, a boa medida, calcada, sacudida e transbordante. É assim que o Senhor quer nos dar. Transborda tanto em nossas vidas, que alcança até quem está ao nosso redor. Para concluir, queridos, eu quero te dizer que Jesus quer usar a sua vida para levar as pessoas perdidas até Ele. Ele quer te usar como instrumento da graça dEle, para curar surdos, para abrir a vista dos cegos, para gerar sinais e maravilhas. Esse é o nosso chamado missionário. Nós temos que ser aqueles que levam as pessoas até Jesus, mesmo que elas não creiam. Muitas vezes nós vamos precisar exercer uma fé tão sobrenatural que vai ser necessário, porque aquela pessoa já não consegue crer mais. Mas ainda assim nós cremos e levamos elas até Jesus. Nós precisamos depositar a nossa fé única, exclusivamente em Cristo Jesus, porque é Ele quem tem poder para operar milagres. Queridos, Deus ele usa o que Ele quiser, a situação que Ele quiser, quem Ele quiser, como Ele quiser. Numa situação, o Senhor Deus pode vir com um terremoto, com fogo. Numa outra situação, Ele pode vir com um simples sopro. Em alguns momentos, o Senhor vai fazer algo assim que realmente estremece todo o nosso ser.
Mas outras vezes ele virá como uma chuva, né? A chuva serôdia, né? Aquela chuva serena que traz vida, com muito frescor, mas também com muita paz e tranquilidade. Portanto, queridos, nós precisamos parar de colocar Jesus dentro da caixinha dos nossos preconceitos e deixar Ele agir como Ele bem entender. Mas lembre-se que Deus nunca faz a obra incompleta. Ele sempre faz tudo bem feito. Ele faz perfeito. Portanto, não limite a sua busca apenas aos milagres de Jesus, mas vá na fonte, vá em Cristo Jesus. Ele tem tudo o que precisamos. Ele é o nosso pastor. E se Ele é o nosso pastor, nada nos faltará, porque tudo o que Ele faz é muito bom. Vamos orar. Feche seus olhos uma vez mais. Pai querido, cura em nós qualquer surdez espiritual. Muitas vezes não compreendemos a realidade espiritual, muitas vezes não compreendemos a atuação. Ou pior ainda, muitas vezes corremos o risco de entrar em caminhos que não são os seus. Dá-nos entendimento, Pai, do Teu poder, daquilo que é do Senhor e daquilo que não é. Que a nossa fé seja única e exclusivamente em Cristo Jesus e não em pessoas, situações ou coisas. Que possamos crer somente em Jesus Cristo que nos liberta, que nos cura e nos transforma. Mas, Pai, dá-nos também o privilégio e a ousadia, a coragem de sermos instrumentos do Senhor para levar as pessoas até Cristo, assim como um dia também fomos conduzidas até Ti. Assim como um dia uma pessoa nos levou ao conhecimento da Tua palavra, da Tua graça, do Teu poder, que possamos nós também ser instrumento daqueles que vão levar aqueles que até mesmo já nem conseguem mais crer por causa das feridas no coração. Que possamos ser como aquele samaritano que pegou o homem ferido na estrada e curou suas feridas e trouxe vida para aquele que estava quase morto. Dá-nos essa graça, esse privilégio, Pai, para que assim como o Senhor operou um milagre na vida daquele homem, sejamos nós também instrumentos de milagre na vida de outras pessoas e possamos nós mesmos a cada dia experimentar o Teu milagre em nosso ser, porque dependemos de Ti, Senhor, única e exclusivamente de Ti. Assim nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém.